Olá, vamos continuar as nossas videoaulas do curso de lógica e algoritmos, né, voltado aí para programação. Bom, aprendendo a programar. Nós vimos as estruturas básicas de um algoritmo, que são os algoritmos sequenciais, os algoritmos de seleção, né? E o algoritmo de repetição. Então, a gente tem essas três estruturas que a gente pode trabalhar ao desenvolver um algoritmo. O sequencial é aquele algoritmo onde eu tenho um passo a passo bem definido, tá? Então, ele é sistemático, as instruções são sistemáticas, ou seja, eu preciso terminar uma instrução, executar a próxima instrução e assim sucessivamente. Elas são sequenciadas, como o próprio nome já diz. A estrutura de seleção, ela consiste na inclusão da nossa condição se, acompanhada do então e se não. Tá? Esse a gente chama a nossa condicional, né? Nós estamos vendo no nosso curso, se nós formos prestar atenção, nós estamos nessa parte, né, do aprendizado. Ou a estrutura de repetição, ela é aquela estrutura repetitiva, onde eu tenho um bloco de instruções a ser executado e ele vai ser executado criando um loop finito, um laço finito de repetição. E os comandos que permitem criar essa estrutura são o repita, o enquanto, né, e o para. Tá? Enquanto que na sequencial a gente tem na de seleção o se acompanhado de um então ou de um se não, que é opcional, né? E os sequenciais que nós vimos na primeira aula. Bom, então tem aqui um exemplo de um sequencial. Eu tenho o início do meu algoritmo, marcado por essa representação. Nós temos aqui uma representação. Isso aqui é uma representação através de diagrama. Então, eu estou compreendendo primeiro o funcionamento, o fluxo da minha informação, para que eu possa construir o meu algoritmo. Tá? Então, o fluxo da informação nesse algoritmo, ela é sequencial. Eu tenho um início, depois do início eu tenho uma variável A, em seguida a próxima instrução ter uma variável B, depois eu calculo o resultado de A mais B e imprimo o resultado, fim, algoritmo. Tá? Então, elas são sistemáticas. Para mim, poder executar a instrução seguinte, eu preciso ter executado a operação anterior. Esse diagrama que foi apresentado para vocês, a gente chama de diagrama de blocos, né? Onde que a representação aí, essa simbologia, ela tem algum significado, tá? Então, um terminal, ele é utilizado para identificar um início ou fim do meu procedimento. Nós temos aqui o símbolo do terminal. Vamos voltar aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, o início, ele é representado por essa estrutura, por esse diagrama, por esse símbolo, tá? Ele vai marcar o início e o fim de processamento. Então, o início do algoritmo e o final do algoritmo. Eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. É essa nossa notação aí que vai estar sendo utilizada. Enquanto que o retângulo, ele já representa um processamento. Tá? Então, se eu quero visualizar
algum processamento interno do computador. A imagem que vai estar representando isso é o meu, ó, retângulo, tá? Então eu vou ler A, vou ler B, então aqui o meu processamento, tá? Como de conhecimento de todos, né, é bom aí a gente estar recapitulando informações de aulas anteriores, para quem não assistiu todos os vídeos, que possa dar uma olhada, assistir com calma, porque os nossos vídeos eles são sequenciais e para uma melhor compreensão é necessário que acompanhe todas as videoaulas. Então, em videoaula anteriores eu falei que para construir um algoritmo a gente tem que compreender que um algoritmo, um programa de computador, a gente tem a entrada de dados, o processamento e a saída de dados, que são 3 fases, né, importantes, que se a gente conseguir identificar essas 3 fases numa linguagem algorítmica, a gente consegue desenvolver com tranquilidade o nosso algoritmo. Tá? Mas só vamos voltar aí no assunto da aula de hoje. Então aqui, ó, o nosso resultado está representado por um retângulo e que é um processamento, beleza? A entrada de um dado, ela já é representada por esse retângulo que tem essa linha aqui um pouco inclinada. Então vamos ver no slide anterior. No nosso slide anterior aqui, eu tenho a minha, ó, entrada de dados, que é a variável A, e a variável B. Tá? Então, li 2 dados, 2 informações, que corresponde à minha fase de entrada de dados, a fase de processamento dessa informação e a exibição. Então, já ficou claro aqui qual é o símbolo que nós utilizamos para exibir informações. Como nós tínhamos visto, ó, tá? Então, esse símbolo para exibir. Nós temos um símbolo que é um losango, tá? Que representa uma tomada de decisão e ele é utilizado para representar um se, uma condição de desvio, tá? Um se condicional. É importante que vocês consigam representar uma estrutura, o fluxo da informação através de um diagrama, pois dentro da disciplina de algoritmo nós encontramos facilidade de compreender o algoritmo a ser desenvolvido, e também nós podemos desenvolver a capacidade de implementar diagramas em outras disciplinas. Nós temos a engenharia de software, que trabalha com diagramação, tendo a OML. Tá? Hoje, pode falar que é inviável construir um software sem a criação de diagramas UML. Então, é importante vocês já começarem a aprender algoritmos, vendo e entendendo como esse algoritmo trabalha na questão de diagramas e vice-versa. Então, como um diagrama, você pode pegar um diagrama e levar para a linguagem algorítmica, ou pegar um algoritmo e transformar para um diagrama. Tá? Então, eu estou fornecendo subsídios para que vocês, à frente, quando chegarem em outras disciplinas, e encontrem diagramações que vocês já têm isso como uma coisa natural, tá? Não como algo novo, cabuloso, coisa de outro mundo, certo? Então, essa estrutura sequencial foi abordada com mais profundidade em outras aulas, tá? Em outras aulas.
Eu espero que diagrama de blocos eu expliquei para vocês. Vamos dar sequência no curso. Nós vamos agora para seleção encadeada, tá? A nossa seleção simples também passei para vocês em sala de aula, tá? Como que é feita essa seleção simples, que é composta, que ela apresenta aí somente um bloco se, né? Que esse bloco ele é acompanhado de um se. Então a gente tem nesse bloco a condição se, um então, porque vai que essa condição for verdadeira, eu tenho que tomar alguma atitude em relação a isso, né? E eu posso ter um bloco de condição se, onde eu tenha a cláusula se não, tá? Então, o nosso exemplo aqui na forma de diagrama. Então, nós vimos que essa representação de losango representa uma condição. Então, se a nossa condição, se o nosso se for verdadeiro, então ele vai exibir a mensagem x é maior que 10. Se não, ele simplesmente vai lá e fecha o programa. Bom, terminamos assim essa videoaula. E vamos dar sequência ao nosso curso, para nós fecharmos esse curso de algoritmo com chave de ouro, inicializando a seleção encadeada. Até a próxima aula.